Bom dia, pessoal. Os microfones azul depois está desligado. Bom dia. Vamos começar as atividades de hoje. A gente já começa com uma sessão plenária. É com muita honra que eu apresento o professor Nathan Willig. Ele tem graduação em Física Médica pela PUC-RS, em licenciatura em Física pela Faculdade Avantes. Fez mestrado em Engenharia e Tecnologias de Materiais na PUC-RS e doutorado aqui no nosso programa de pós-graduação. E hoje é professor associado do nosso programa. Ele foi professor visitante da Universidade de Copenhague, em função de uma bolsa do CapSprint. E talvez a coisa mais impressionante do Nathan é que eles tenham mais de 20 mil seguidores no Instagram hoje. Né? Ele é professor do Instituto de Física desde 2019 e, apesar da sua curta carreira, ele já tem quase 50 artigos publicados, 49 artigos publicados. E ele também é coordenador do nosso programa de pós-graduação em ensino de física aqui da URGS e vai falar sobre a busca por Deus na gênese da mecânica. Um nome provocativo. Vamos ver o que o professor Nathan vai ter a dizer para nós aí. Nathan, a palavra está contigo. Muito obrigado pela participação. Alô, bom dia a todos, todas. Obrigado, Leonardo, pela introdução. A gente se mata trabalhando, estudando, publicando, e o Leonardo diz que o mais importante é o Instagram, né? Mas tá bom, eu vou levar como um elogio isso. Então, quero agradecer também Eliane, Ives, em nome de todo o comitê organizador do encontro. É um prazer enorme poder estar aqui falando com vocês, podendo trocar algumas ideias. E a ideia que eu gostaria de apresentar é justamente fruto de uma pesquisa que a gente vem realizando dentro do nosso grupo de pesquisa. E nesse sentido, né, eu já queria começar, na verdade, apresentando um pouquinho mais o contexto nosso de produção dessa pesquisa, justamente porque eu imagino, né, que deve ter quem se inscreveu no evento, né, de um encontro estadual de ensino de física, e aí pega uma palestra que fala sobre a busca de Deus. Então, no mínimo, deve estar se perguntando, né, o que esse maluco vai falar sobre Deus no contexto da física. E a ideia é mais ou menos, então, dizer como que a gente chegou nesse tema e por que esse tema pode ser interessante para a sala de aula. Então, basicamente, eu queria começar apresentando. Ano passado, nós criamos aqui na URGS o grupo de História, Filosofia e Ensino de Física. Essa área de História e Filosofia é uma das áreas mais tradicionais na pesquisa e ensino de ciência. Pelo menos desde o final da década de 80, início da década de 90, a gente vê no mundo todo a institucionalização dessa área de pesquisa, História e Filosofia no ensino, com a criação de um grupo internacional, que é o IHPST, que é o mantenedor de uma revista também, que é a Science and Education, onde se publicam artigos sobre essa temática. E eu estou comentando isso porque depois, no final, vou fazer um convite em relação a esse grupo. Mas o fato é que a gente criou esse grupo de pesquisa com a ideia de avançar em pesquisa sobre história da ciência com potencialidades didáticas. Dito isso, né, a gente tem um interesse em ter uma rede de pesquisa que se espalha pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil e internacionalmente. E agora, né, com esses contatos alienígenas, talvez até para fora do mundo também. Né, mas, por enquanto, o planeta Terra é suficiente. Aqui da URGS, eu e o professor Leonardo Heidemann estamos no grupo, mas a gente tem, né, a professora Ceci Rosa, da Universidade de Passo Fundo. Passo Fundo tem sido um grande colaborador nosso. O professor Sérgio Duarte, do Rio de Janeiro. E o professor Ricardo Caran, da Universidade de Copenhague. Como o Leonardo comentou, eu fiz uma visita a Copenhague, a gente tem trabalhado juntos desde então. E o grupo hoje conta, né, com 5 alunos de doutorado, 1 aluno de mestrado e 4 alunos de iniciação científica. E, de fato, o que eu vou discutir hoje ela é fruto de um trabalho de iniciação científica da IAFA, que não está aqui, ela, né, não está mais no grupo, mas eu vou justamente mostrar pesquisas, discussões que a gente vem fazendo. E aí podem surgir algumas questões, principalmente quando eu converso com amigos que são físicos, né? Surge o questionamento: por que investir em história da física?
Eu quero ensinar física que é aprendida hoje, que se sabe hoje, que faz hoje no laboratório. Para que eu vou voltar lá numa coisa de 100, 200 anos atrás? Para discutir isso, nesse volume aqui da IUPAP, que é a União Internacional de Física Pura e Aplicada, a cada 4 anos sai um volume falando sobre formação de professores. E o Ricardo Caran e eu escrevemos esse capítulo justamente fazendo essa pergunta. Usar a história da física para ensinar física. E essa não é uma defesa nova, a gente faz um resgate histórico. Pelo menos desde o início do século XX, final do século XIX, tu tem pesquisadores, físicos importantes, inclusive. Ernest Mach é um deles, que escreve, tem um tratado de mecânica, um livro didático, em uma perspectiva histórica. E a gente resgata esses argumentos para fazer essa defesa. Ao ensinar história da física, a gente pode permitir um monte de coisa, mas, sobretudo, a gente viabiliza também que o aluno aprenda a física. Vem a pergunta, mas como? Né? De que forma a história da física permite esse aprendizado? E a gente vem trabalhando nesse sentido de discutir isso, de apresentar isso. E eu e a professora Cleci escrevemos, então, um texto justamente discutindo, a partir da teoria de aprendizagem significativa crítica, por que e como usar a história da ciência na sala de aula. Então, esse é o nosso objetivo no grupo, né? Esse é o mote, é o pano de fundo do nosso grupo, é justamente olhar para episódios históricos, discutir questões filosóficas associadas e, a partir daí, pensar na sala de aula. Dito isso, eu quero só dar um exemplo. A principal área que eu trabalho, foi que eu pesquisei lá com o Ricardo, é a história da mecânica quântica. E durante a pandemia, a gente teve um hiato entre os semestres, e aí teve uma atividade aqui no IFE, que foi o de férias com o IFE. E aí alunos voluntários, né, se candidataram para esse programa, e a gente fez 3, 4 semanas traduzindo e comentando discursos do Prêmio Nobel. Então, esse é um livro que está no site do CREF, que é o Centro de Referência para o Ensino de Física, materiais, textos de apoio. Nesse texto, vocês encontram os principais textos do Nobel, do discurso do Nobel de Mecânica Quântica, e comentários sobre esses textos. O que ele quer dizer, qual é o conceito que é introduzido, o que tem de interessante, qual é a quebra filosófica naquela discussão. Então, esse é o tipo de coisa que a gente está preocupado. Como levar material de qualidade que permita aprender física e discutir sobre ciência, o que é ciência e o que não é ciência. E por que isso é importante, já entrando um pouco no tema da fala de hoje? Se a gente pega a mecânica quântica, os livros, no geral, são muito tecnicistas. Tu vai ter lá fórmulas, listas de exercícios super diretas, né? Substitui número na fórmula, e o aluno não aprende o que aquilo quer dizer. Tá, por que se fala tanto de mecânica quântica? Qual é a novidade dessa teoria? Por outro lado, está todo mundo conectado nas redes. E é esse mesmo aluno que no livro não aprende nada de conceitual, vai para a rede, o que ele encontra na rede social? Se vocês botarem lá no Instagram, hashtag quântica, para mim, aqui, isso, o algoritmo muda para cada pessoa, mas aparece 185 mil publicações. Que vão falar de pensamento positivo, que vão falar de espiritualidade, que vão falar de uma série de coisas, menos de mecânica quântica. Daí tu bota a hashtag física quântica, 910, quase 1 milhão de publicações. O mesmo mote. E ainda o Instagram te sugere, ele mesmo faz o trabalho e te sugere pura quântica. E aí também tem uma série de coisas que não tem nada a ver com mecânica quântica. Então vocês veem que tem um abismo. O livro não explica o que tem de interessante, de fato, na quântica. E a internet explica um monte de coisa que não está certo. Alguém tem que fazer essa ponte. E é isso que a gente está preocupado. Então, algumas preocupações que surgem nesse caso. Explicar o que é mecânica quântica e o que não é mecânica quântica. De onde veio essas interpretações místicas equivocadas? Por que elas estão erradas? Por que estão certas? Não só afirmar de forma contundente, mas tentar explicar, justificar. Porque às vezes esse aluno vai ter no seu círculo de convivências pessoas que lidam com isso. Como é que tu justifica, como é que tu argumenta a forma de convencer sobre o que é mecânica quântica? Só que isso, gente, ainda é algo muito específico. Por que a gente se preocuparia em explicar especificamente o que é mecânica quântica? Mas esse não é o ponto. Algo que está por trás disso que é ainda mais importante. Que é discutir o que é ciência e o que não é ciência.
E no caso aqui da mecânica quântica, uma questão de fundo é a questão da religião. Qual a relação entre espiritualidade ou religiosidade e ciência? Mas a pergunta principal que eu gostaria de ressaltar é que, ao trazer história da ciência, eu posso ensinar física e devo ensinar física, esse é o nosso objetivo, mas como pano de fundo, a gente tem uma discussão sobre o que é ciência e o que não é ciência. Isso é super importante porque, por um lado, a gente pode dizer que a cura quântica é uma coisa assim extravagante, não importa. Mas vejam que essas pessoas elas estão usando certos critérios de validação para considerar o que é útil ser usado na cura e o que não é. E se elas usam esses mesmos critérios no meio de uma pandemia, a gente passa a ter problemas. Então, o papel da educação científica é também criar uma cultura de rigor epistemológico. Que o cidadão olhe e diga, tá, será que isso aqui faz sentido? Essa terapia, eu vou usar ela ou não? Que critérios eu vou usar? Onde eu vou procurar me informar para saber se isso é científico ou não? Então, eu posso usar a história da mecânica quântica para falar de quântica, ensinar quântica e também trazer essas discussões. Tá claro isso? Dito isso, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Na verdade, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Eu não sei, quem aqui, todo mundo tem Instagram aí? Vocês têm? Então, eu bolei uma enquete no Instagram do CREF. Então, se vocês puderem, acessem o Instagram. E já quem não segue o CREF, esse é o Instagram do Centro de Referência em Ensino de Física. A gente abriu o Instagram há pouquíssimo tempo. E a ideia é que lá a gente comece a compartilhar materiais, principalmente, né, as questões que são respondidas, aí, lideradas pelo professor Fernando Lang, no Responda ao CREF. Pergunta ao CREF, né? Responda. Nós respondemos, né? E aí tem 3 perguntinhas que eu quero fazer para vocês, para saber a opinião de vocês. Vocês vão voltar para a primeira pergunta, para a gente ver as estatísticas aí do que sai. Nos stories, está nos stories. Tem que clicar aqui no logo. Todo mundo respondeu? Sim? Então vamos ver. Ó. Deixa eu só passar aqui, peraí. As perguntas são essas, né, para quem não tem Instagram. Primeira pergunta é se religião e ciência podem ser compatíveis. 66% responderam sim, 34% não. Bons cientistas podem ter religião? 90% sim, 10% não. E bons cientistas podem ter religião, mas a religião não deve impactar a sua prática científica. 78% concordaram e 22% discordaram. Então vejam, todos nós temos as nossas opiniões e os nossos posicionamentos sobre essas questões. A gente já tem uma concepção prévia sobre o que esperar de ciência e o que esperar de bons cientistas. O caminho que eu vou fazer com vocês agora é um caminho de pesquisa que nós fizemos. E aí eu queria chamar a atenção para uma questão metodológica. Quando a gente vai para a história da ciência, a gente vai com as nossas concepções. E parte do desafio é estar com a mente aberta para daqui a pouco encontrar um atrito, né, uma diferença em relação àquilo que a gente esperava. E é exatamente isso que eu quero mostrar, um percurso que nós fizemos realmente, e aí vou problematizar com vocês. O tema, né, da fala de hoje, né, se vocês leram lá no resumo, é falar sobre o princípio de minimação de Maupertuis. Alguém aqui, quem estudou isso formalmente em alguma cadeira? Quase não se fala mais, mesmo em cadeiras de mecânica avançada, dependendo do livro que se usa, não se encontra o princípio de Maupertuis.
Se vocês olharem, o Landau tem, alguns outros livros tem, mas não são todos livros atuais, contemporâneos, que trazem. O princípio de Maupertuis, ele é anterior ao princípio de Hamilton. Ele é um princípio de mínima ação. Eu posso usar esse princípio para sistemas que a energia é constante e descrever o movimento desses sistemas. Como que a gente chegou até ele? Tá? Vem justamente da minha visita a Copenhague. O nosso tema foi mecânica quântica lá, e eu e o Ricardo olhamos para os trabalhos do Louis de Broglie e do Schrödinger, para olhar como começou a mecânica ondulatória. Quando a gente vai para o trabalho do de Broglie, na tese dele de doutorado, que foi publicada em 1924, olhem o que é o capítulo 2 do livro. É justamente o princípio de Fermat. O princípio de Maupertuis descreve movimento de partículas. O princípio de Fermat vai descrever a propagação de ondas. O trabalho do de Broglie é tentar encontrar equivalência entre esses princípios. Então vejam que o princípio de Maupertuis foi fundamental para o de Broglie chegar naquela relação igual a H sobre lambda. O Schrödinger não usa isso nos artigos iniciais, mas ele publica em 26 a teoria ondulatória, e em 28 ele vai para o Reino Unido e dá 4 aulas no Reino Unido, e esse livro aqui é a transcrição dessas aulas, e ao invés de usar o formalismo que ele mesmo usou, ele parte do formalismo inspirado no de Broglie. Aqui embaixo, ó, usa... Eu vou... aqui embaixo, né, tem ali, então, ele parte justamente do princípio de Maupertuis. Tá? Então, a gente chegou em Maupertuis por acaso, é isso que eu queria comentar. Nós começamos fazendo uma pesquisa sobre mecânica quântica, e aí chegamos no Maupertuis, falando sobre mínima ação. Rapidamente, então, eu vou falar o que é hoje o princípio de Maupertuis, como é que a gente descreve hoje, que já não é exatamente como ele mesmo faz. E, basicamente, né, ele é um princípio que fala sobre minimizar a ação, que é uma grandeza física. E o que é a ação? Como é que a gente pode definir ela? A ação, ela é calculada se eu tenho uma partícula se movendo com velocidade constante ao longo do x, a ação vai ser o momento dessa partícula vezes o deslocamento dela. Vai ser o P delta x. Se esse movimento é tridimensional, eu vou ter momento em todas as direções, um movimento em qualquer direção, eu preciso fazer o produto escalar, porque a ação é uma grandeza escalar. Então vai ser um P delta R. Mas eu posso ter uma trajetória que está num certo momento, num trecho, depois muda. E se eu quiser saber a ação total, eu preciso somar sobre todos os elementos da trajetória. E eu posso ainda ter algo que é infinitesimal. Ao todo momento aquilo vai mudando. E aí a gente chega finalmente que a ação é uma integral. Tá? Então, a ação para nós... A ação é a integral de PdR. Tá? Isso é só para a gente saber como é que os livros apresentam hoje. O que isso quer dizer? Como que a gente usa isso? Tá? O que é o princípio do Maupertuis? Se eu tenho uma partícula que vai do ponto A até o ponto B, eu posso imaginar várias trajetórias. Ela vai lá por cima, ela vai por baixo, ela vai em linha reta. E aí eu calculo a integral para cada uma daquelas trajetórias. Cada integral vai ter um valor. Qual que é a trajetória real? Aquela que der o menor valor possível. Então eu tenho que encontrar o menor valor de ação e isso me dá a trajetória real. Isso é descrito, então, toda vez que a gente tem um mínimo de uma certa função ou de um funcional, a diferencial daquele funcional é zero. Então a gente escreve assim o princípio de Maupertuis. A diferencial de S, o delta S é zero, delta daquela integral. Tá? A gente não vai precisar usar isso, mas é só para dizer, esse é como a gente entende hoje, isso é apresentado assim, por exemplo, no Landau, é isso que vocês vão encontrar. Então, ponto principal, nosso ponto de partida. O princípio de Maupertuis é um princípio da mecânica clássica, ele pode ser derivado, hoje em dia a gente deriva ele do princípio de Hamilton, e historicamente ele foi fundamental para o de Broglie chegar na equação dele,
E ele também pode ser útil para o Schrödinger chegar na equação. Ele pode chegar na equação de Schrödinger pelo princípio de Maupertuis. Então, ele é algo importante. E aí vieram as nossas perguntas. Esse foi o caminho que a gente fez. Partiu da quant e falou, bom, então vamos descobrir quem foi Maupertuis, como que ele chegou nesse princípio, o que será que ele estava pensando quando propôs esse princípio. E aí a gente foi olhar, né, quem era o Maupertuis. Ele nasce alguns anos depois do Newton publicar o Principia. Então a gente pode considerar que a mecânica, como a gente conhece, ainda está bem no início. E ele é um pesquisador bastante diverso. Ele começa fazendo estudos sobre instrumentos musicais, se dedica à matemática, então ele faz vários estudos sobre curvas matemáticas. Ele faz expedições para vários locais do planeta Terra para tentar medir o formato da Terra, ver quanto que aquela distância corresponde em termos de latitude, diferença de longitude. Faz estudos também sobre biologia. Então, se a gente vai atrás dos textos, é um autor bastante diverso. E aí a gente encontra, né, só para dar um exemplo, esse aqui é um livro, resultado de uma das expedições do Maupertuis, justamente sobre o formato da Terra. Esse sobre a paralaxe lunar. E sobre cosmologia. Aqui já começa a ter princípios dele sobre movimento e repouso. Tá? Então, isso só para mostrar que a gente foi fazendo um caminho para tentar descobrir quem era o Maupertuis, até chegar nesse texto, que é o texto, o princípio de mínima ação. O título do texto é esse, tá? Esse é um texto de 1745. E aí, até aqui, olha só, o título do texto é As Leis de Movimento e de Repouso. Está tudo indo conforme esperado, né? Até aqui, nenhuma grande surpresa. É um texto de física com título de física. E aí, o subtítulo já tem um indício interessante. Partindo de um princípio metafísico. Muitos livros, muitas pessoas, né, definem que a ciência é aquilo que vai se afastar da metafísica. Metafísica é o que está além da experiência. Então, a física só fala do que pode ser mensurado, do que pode ser medido. Se ultrapassou a medida, já não é ciência, já é filosofia. E aqui a gente encontra o caminho contrário. Explicitamente partir de algo metafísico. É que vem, né, deixa eu só mostrar a introdução. Tentando no Enter, às vezes ele... Eu vou só ir comentando enquanto o Leonardo consegue esse slide aí. A introdução do texto, né, ele fala que é de 1744, e ele comenta que o Euler está também publicando sobre isso. E aí é engraçado porque ele faz uma certa ironia, porque havia uma disputa sobre quem teria sido o primeiro. E aí ele diz assim, fiquei muito feliz em ler o texto do Euler, que inclusive aplica o meu princípio. Então ele dá uma alfinetada no Euler, né? Então ele diz aqui, o professor Euler escreveu no final desse ano seu excelente livro. No suplemento que foi adicionado, essa ilustre geômetra demonstra que nas trajetórias descritas, a ação de forças centrais, a velocidade multiplicada pelo elemento da curva faz um mínimo. Essa observação me deu ainda mais prazer, pois é uma bela aplicação de meu princípio. Né? Então, deu a letrinha para o Euler já no segundo parágrafo do texto. Podemos passar. E aí vem o ponto, né? O que a gente espera desse texto? Né? Pensando até que vocês responderam, que eu concordo com as respostas, tu espera que ele vai pensar em simetrias, leis, em formalismo matemático. E aí vem a seção 2 do texto. O título da seção 2 é Exame da Evidência da Existência de Deus. E aí a gente se depara, se surpreende de fato, não era o que a gente estava buscando, mas se surpreende com o fato de que o texto do Maupertuis, que gera um princípio importante da mecânica, que está num dos fundamentos históricos da mecânica quântica, é um texto teológico sobre a existência de Deus. E o objetivo dele, principal com a obra, é provar que Deus existe, é levantar evidências da existência de Deus.
Então, a gente não vai, né, escrutinar em detalhes, mas eu queria mostrar qual que é a motivação do de Broglie e como que aparece essa relação entre querer provar a existência de Deus e acabar fazendo um trabalho de física relevante. O argumento que ele usa é o seguinte: a maioria dos teólogos da época argumentam em favor da existência de Deus falando da multiplicidade. A tartaruga teria um corpo mole, mas o casco é duro e protege ela. A girafa está numa região em que a árvore é alta e aí o pescoço é alto. É a diferença, é a multiplicidade que mostra que Deus criou tudo isso. E o argumento dele é, mas isso não faz sentido. Se eu, de forma totalmente aleatória, quebro essa mesa, eu vou encontrar um monte de coisa diferente. A diferença, a variabilidade, não indica uma inteligência superior. O que é difícil? É organizar as coisas. É encontrar uma ordem, é encontrar um princípio por trás daquilo tudo que parece diferente. Eu encontro um princípio fundamental que conecta tudo. Isso deve ser uma evidência de que existe uma inteligência maior. E, portanto, o meu objetivo vai ser mostrar que vários elementos da física diferentes são frutos de um mesmo princípio fundamental. Então, pode passar mais um? Essa é a ideia. O objetivo do trabalho é achar o princípio, na verdade, mostrar, né? Ele já mostra, o princípio unificador é esse, e a partir daí ele deriva várias outras ideias da física a partir de um único princípio. E argumenta que isso deve ser um indício de que Deus existe. O que eu quero chamar a atenção, já depois vou retomar na conclusão. O argumento de Deus em si não está nas equações que ele vai mostrar. Não está nos exemplos, não está no fenômeno, mas está na motivação dele. É porque ele era, provavelmente, eu não cheguei a olhar para a vida dele, mas supondo, era porque ele era uma pessoa religiosa, uma pessoa que tinha esse interesse, que ele resolveu buscar um princípio unificador. Isso não é um caso isolado, existem vários outros casos assim. Tem alguma visão, não precisa nem ser religiosa, pode ser até política, por exemplo. O professor Olival Freire, que é um dos maiores biógrafos do David Bohm, aponta uma estreita relação entre a vivência do David Bohm com pensadores marxistas e a busca da interpretação de variáveis ocultas. Então, a simpatia política dele fez com que ele buscasse um certo tipo de teoria. E aqui tu tem uma pessoa com convicções religiosas que busca por um certo princípio. Então, a ideia é isso, é encontrar esse princípio unificador. E aí, olha só como que ele argumenta isso. Que devemos procurar as quais o movimento é preservado, distribuído e destruído. A velocidade, ela vai percorrer uma outra distância. Então, se eu multiplico essa variação de momento vezes a variação da grandeza que tem que ser minimizada, então eu diferencio isso e igualo a zero para achar o mínimo. E aí, não vamos olhar as contas, mas só para mostrar, a gente fez esses desenhos, não é nada disso ele faz, mas o primeiro caso é justamente o caso de uma, ali está errado no título, é uma colisão completamente inelástica. Eu tenho dois corpos, um com VA e VB, VA maior que VB, e eles colidem e seguem juntos com uma velocidade Vx. Se eu uso esse único condição, que no final eles vão ter uma mesma velocidade, escrevo a variação da ação lá em cima, diferencie igual a zero, eu acho que a velocidade final é essa expressão aqui, não sei se todo mundo consegue ler, mas se eu passo MA mais MB para o outro lado, eu fico exatamente com uma expressão de conservação de momento. A soma dos momentos iniciais é igual ao momento final. Então ele diz, se a colisão for dessa forma, ele não usa o termo, né, inelástica, usando o princípio de minimação, eu chego na conservação de momento. Segundo caso é o que eu comentei. Eu tenho uma partícula que bate e volta. Nesse caso, a condição empírica é que a velocidade relativa em módulo é igual, depois do processo, mas com sentido contrário. Se eu tenho duas partículas iguais que se colidem e voltam, é a mesma condição. A velocidade relativa entre as partículas em módulo é a mesma, mas o sinal mudou. Uso essa condição e minimizo a
não vamos fazer as contas, mas uso esse princípio, minimizo, isolo as grandezas, aquele VA e aquele V beta é exatamente o mesmo que nós encontraríamos, e encontramos na física 1, faz uma colisão elástica, dá exatamente essa condição. Só que ele não parte da conservação de energia cinética, ele vai mostrar que a energia cinética se conserva. Então ele usou o mesmo princípio e agora chegou na conservação de energia cinética. E aí um último exemplo é o que eu comentei. Imaginem que eu tenho uma balança. Eu tenho uma balança, massa de MA de um lado, MA do outro, e tenho L. E eu quero saber onde eu devo botar o apoio que fique em equilíbrio. E aí ele propõe, se estiver no equilíbrio, e eu fizer um pequeno movimento da balança, eu também vou ter uma variação na ação. Eu escrevo essa ação, minimizo ela, né, deriva igual a zero, e aí eu acho o ponto de apoio. E o ponto de apoio vai ser exatamente no centro de massa. De forma que o torque que faça girar para um lado seja igual ao torque que faça girar para o outro. E, portanto, esse é o ponto de equilíbrio. Então, ele faz todas essas contas, só não tem as figuras, ele mostra isso usando aquele princípio e fecha o argumento dele. Tem 3 princípios diferentes hoje na mecânica, 2 para movimento e 1 para repouso. Tudo isso é fruto, é resultado de um mesmo princípio, que é o princípio de minimação. E só, de acordo com ele, uma inteligência superior seria capaz de organizar um único princípio por trás da diversidade. E aí ele fecha, então, argumentando em favor da existência de Deus. Pontos finais, conclusões sobre o texto, né? O texto é um elemento importante da física, importante da mecânica. E tem motivação religiosa. Então, esse era o ponto daquela terceira pergunta, né? Então, tu tem uma pessoa que é religiosa e faz uma física por conta da sua preocupação religiosa. Então, impactou de alguma forma. Nas contas, não tem nada sobre Deus. Mas o que ele pensou naquele problema? Porque ele estava com essa ideia por trás. E qual é a conclusão que a gente pode tirar disso, né? Primeira coisa, né? Religião e ciências podem ser compatíveis? É uma pergunta perigosa, porque depende do que a gente quer dizer por compatível. Elas são campos totalmente distintos, que lidam com métodos distintos, mas do ponto de vista histórico, vai ter, em certos momentos, conflito, quando Galileu diz uma coisa que ia contra a igreja. Em outros momentos, talvez há conciliações. O desejo do Maupertuis era argumentar em favor da existência de Deus. Então, nesse caso, a tese final está sendo colocada, ainda que por métodos diferentes. E pode o cientista ter impacto, né, na sua pesquisa, pela sua religião, pela sua perspectiva política, por, enfim, qualquer coisa que vocês queiram imaginar? Esse texto histórico mostra que sim. Foi o que eu comentei da questão metodológica. Eu, inicialmente, queria dizer que não, é uma coisa que eu não me preocupava. Mas quando a gente vai para a história, as coisas acabam aparecendo, a gente não pode negar o episódio histórico. Nesse caso, houve sim uma contribuição. É a preocupação dele que motiva a pesquisa que ele faz. Como que eu explico isso? Como é que eu justifico isso? Várias maneiras de pensar, mas eu quero trazer uma maneira que o Popper justificaria, que é pensar, existe o contexto da descoberta. O que me motiva a pensar sobre algo? Isso é um processo psicológico. E aí foi que eu falei. Bohr, de fato, tem vários textos bem místicos, em que ele vai falar sobre paralelos com o misticismo oriental. Tem um texto do Heisenberg que narra uma discussão entre o Pauli e o Dirac. E o Pauli teria dito que mecânica quântica irá se aproximar das filosofias orientais. Isso está no contexto da descoberta. É o que eles estão imaginando, é o que está motivando, é o que está gerando o processo criativo. Mas o que faz uma teoria persistir ao longo da história são as consistências teóricas e as corroborações empíricas. O trabalho do Maupertuis é bom porque ele é religioso. E nem é ruim porque é religioso. Ele é bom porque dá resultados que dão certo com a empiria e com as nossas teorias. Então, o que importa para as teorias e para os modelos é consistência teórica e fortalecimento empírico. A motivação do sujeito, ela impacta, mas ela não deve ser o crucial nem para eliminar a teoria, nem para validar a teoria.
E isso é muito importante para a gente falar do que aparece na internet. Isso aqui não é ruim porque fala de espiritualidade. É ruim porque não tem corroboração empírica. Não existe teste estatístico que mostre que se a pessoa pensar positivo, ela vai lá. Não existe teste que mostre, né, que se tu pensar positivo, tu vai enriquecer. Então, o problema disso não é a espiritualidade em si, mas é o fato de associar a mecânica quântica a resultados que a mecânica quântica não é capaz de prever. E é isso que é importante ser distinguido. Por que dessa discussão? Porque se a gente vai pelo ataque à concepção religiosa, tu vai encontrar muitos defensores dessa linha que vão dizer, tá, mas Bohr era Bohr, olha aqui o texto do Bohr falando de misticismo oriental. Olha aqui o texto do Pauli. Tu quer saber mais do que o Pauli? Tu quer saber mais do que o Bohr? Mas dizer que a mecânica quântica é mística é tão absurdo quanto dizer que a mecânica clássica fala de Deus. Houve uma motivação sobre Deus. Mas, no final, as contas seguem adiante, independente da motivação inicial. A mesma coisa para a mecânica quântica. Tinha influência mística em alguns autores? Tinha. Mas os resultados da teoria não falam de nada místico. E os resultados seguem independente dessa motivação original. Então, o que eu queria chamar a atenção e propor a reflexão é, um cientista é sempre um ser humano e, nesse sentido, leva a sua cosmovisão religiosa, política, pedagógica, epistêmica. A gente não consegue abdicar. Agora eu vou fazer pesquisa, eu vou abandonar. Isso vai estar como pano de fundo, conscientemente ou não. Nem que seja para motivar certas perguntas. Agora, o fato de um cientista ter motivação metafísica não torna a teoria comprometida com aquela metafísica. As equações são independentes da própria motivação. E aí, se elas forem válidas, consistentes e corroboradas, seguem adiante. Se não, devem ser rejeitadas. Trazendo de volta, né, para o problema da sala de aula, é que a educação deve responder ao seu período atual. E a gente vive um tempo de negacionismo científico. É importante para a educação científica na nossa perspectiva. É mostrar que a validade das teorias está associada à corroboração empírica e consistência teórica. Tá? Então, eu particularmente acho que a divulgação científica em alguns nichos tem ido por um caminho errado, por exemplo, de combater o misticismo só falando que está errado a espiritualidade. Porque daí tu gera esse tipo de contra-argumento. Mostrar, não, realmente, houve preocupações místicas em algum momento, mas não sobreviveu. É fato. Poderia ter sobrevivido? Talvez. Né? O Wigner, que foi aluno do Heisenberg, propunha lá questões relacionadas à consciência. Não foi adiante, faz 80 anos que não foi adiante. Então, é totalmente anacrônico a gente querer usar a visão dele depois de 80 anos de desenvolvimento da teoria. Certo? Dito isso, eu gostaria de fazer alguns convites para a gente continuar essa conversa. Primeiro convite, né, associado ao perfil do CREF. Esse é o meu perfil do Instagram, a gente está associando, né, os perfis, a ideia, na verdade, começou como um projeto meu para falar de mecânica quântica. Hoje tem aí 22 mil seguidores nesse perfil. E a ideia é que aos pouquinhos com o CREF a gente vai gerando essa parceria para passar isso para o CREF. Mas nesse perfil a gente fala de mecânica quântica, história da ciência, física em geral, a gente está postando lá os posts do CREF também. Quem quiser seguir, fica o convite. E, inclusive, vai ter um curso de extensão sobre mecânica quântica em abril. Depois no Stories, eu não botei ainda, eu vou botar com um link, quem quiser depois. Fica o link para responde um questionário lá e depois a gente entra em contato para um curso que vai ser virtual, né, falando sobre fenda dupla, 2 encontros, conceitual, sem equações, né, pensando justamente na prática da sala de aula. Então, esse é o primeiro convite. Mas um convite especial, gente, que eu queria fazer é justamente, eu comentei no início da fala, que o IHPST, que é esse grupo internacional, ele é o grande grupo internacional que organiza as pesquisas em História, Filosofia e Ensino de Ciência, vai ter o seu evento latino-americano aqui na URGS em agosto. Então, as conferências, elas são bianuais, sempre intercalando o mundial com o continental. Então, o continental vai ser aqui na URGS, e a gente já tem convidados confirmados, né, do México, da Colômbia, do Chile, da Argentina, vai ter um pessoal vindo também. Então, é uma oportunidade única, porque muitas vezes o mais caro nisso é o deslocamento. Para quem é do interior, é um deslocamento pequeno, que é de Porto Alegre, sem deslocamento.
Então, vai ser de 9 a 11 de agosto, e com uma característica particular. A gente é muito interessado em olhar para a educação básica, em criar parcerias entre escola e universidade. Vai ter uma sessão especial no cronograma, organizado por um professor da educação básica do Rio, para discutir os problemas e desafios da sala de aula. E a gente vai ter 4 mini-cursos, pelo menos 3 são voltados para a sala de aula. Um sobre história e filosofia na sala de aula, um sobre jogos didáticos na sala de aula, e um de quântica também, que eu vou dar para a sala de aula. Tá? Então, é uma super oportunidade da gente, né, poder discutir, conhecer essas pessoas. Só para falar, né, tem 2 opções para quem é professor e vai apresentar trabalho. Todo mundo que apresenta trabalho e não é sócio entra nesse valor maior, mas quem quer vir participar do evento, eu quero vir fazer os cursos, eu quero assistir às conferências, né, eu quero estar presente aqui. O valor é R$ 50. Então, é um valor bastante acessível também para estar aqui, assistir os cursos, participar e conhecer as pessoas. Tá? Então, o link, quem quiser, eu botei um QR Code aqui, então dá para apontar a câmera, ou quem quiser anotar é urgs.br/IHPSTLA 2023. Tá? urgs.br/IHPSTLA 2023. Se alguém não conseguir, depois pode me mandar uma mensagem também, alguma coisa, a gente passa o link. Certo? E um último convite, tá? Isso não é um convite, é um pedido, na verdade. É o seguinte, a gente está com uma pesquisa justamente pensando sobre o que faz a história da ciência ser levada para a sala de aula e o que não faz ela ser levada. Então, quem tem prática em sala de aula e tiver um tempinho, meia horinha e puder responder para nós, se use ou se não use, todos são bem-vindos, porque a gente precisa saber esses motivos que estão aí. Tem um questionário também, vou deixar o QR Code, quem puder responder depois. Ele é um questionário um pouquinho longo, por uns 30 minutos, e lá no final tem a opção de deixar o e-mail e dizer se quer ou não se engajar na pesquisa, de várias formas. Ou olhando para os episódios, fazendo a pesquisa histórica, ou pelo menos abrindo a porta da sala de aula para que a gente possa aí fazer, né, discutir juntos e aí aplicar algo na sua sala de aula. Então, quem tem interesse e quem puder mandar para colegas também de trabalho, isso nos ajuda bastante. Certo? Se alguém não conseguiu pegar algum link, pode me mandar mensagem depois que a gente manda. Certo? Muito obrigado e em homenagem ao meu... Fiquem com Deus. Obrigado, Natan. Temos um espaço para perguntas agora. Rogério. Tu falaste que o que sustenta um modelo é a consistência teórica e a comprovação empírica. O que acontece quando a própria comprovação empírica é colocada em questão? Porque aí, você, por exemplo, aquecimento global, né? O argumento, né, assim, a gente vai dizer assim, existem, né, artigos demonstrando o aquecimento global, mas as pessoas vão dizer, as pessoas apelam para a teoria da conspiração. Ou seja, como contradizer um argumento como esse, né, ou mesmo na quântica? Tá. Eu não sei se eu entendi totalmente a pergunta, mas a ideia é o que acontece quando, na verdade, tu tem algum tipo de contra-argumento, assim, uma contraprova dentro da... Como lidar com o negacionista? Isso é um problema extremamente complexo que a gente vem tentando atacar na pesquisa, né? Como é que a gente cria espaços de validação epistêmica? E aí tem vários pontos, assim. Isso, quando eu comento da gente mostrar os argumentos, de justificar, eu estou pensando para um público que está aberto a ouvir os argumentos e que está disposto a dialogar. Essa pesquisa em especial é isso.
Para o caso daquelas pessoas que não estão interessadas, o problema é muito mais complexo. E aí, na verdade, o que várias outras pesquisas mostram, né? Que, na verdade, tu tem uma sobreposição da questão política ou ideológica, de uma forma geral, com relação à própria discussão empírica. Então, não tem argumento que eu vá usar contra um terraplanista que vá convencer. E aí, a questão seria atacar a longo prazo, é pensar como que se formam essas comunidades e como que a gente pode criar uma cultura de proteção para que isso não se amplie. Mas uma vez que tu tem uma pessoa que já está nesse posicionamento, é extremamente difícil convencer ela do contrário, né? Então, por isso que a nossa defesa no grupo tem sido: eu preciso de um trabalho epistêmico, no sentido de mostrar o conhecimento, mas o problema é político também, no sentido da organização social. A gente tem que pensar como as instituições criam espaços que permitam um diálogo honesto, né, e que ajude a criar essa cultura de vigilância do conhecimento. Mas não tem uma saída fácil, assim, né? Natan, muito boa a sua fala, excelente, gostei demais a sua abordagem e você pegou num ponto que eu acho que é muito importante, né? Dentro do contexto histórico, era a coisa mais natural do mundo alguém pensar de uma forma de demonstrar a existência de Deus. No fundo, essa é a motivação dele. E isso ele vai atrás e vai desenvolver um conceito, como você apresentou, fundamental da física. Então é muito bom isso aí, principalmente para a gente olhar, né, quando a gente está ensinando para os alunos. Eu dou disciplina de história de física também, que não é que a pessoa ela está desqualificada por causa disso. É a mesma coisa falar com Aristóteles, né? Aristóteles falava daquele lugar natural. Você vai falar com Aristóteles, é uma das maiores mentes da história da humanidade. Mas dentro daquele contexto, aquilo tudo fazia sentido, tudo estava correto. Então é muito importante essa contextualização do momento. E você pegou esse aspecto que é muito interessante aí, da ciência e da religião, né? E nesse final você fez um comentário que eu gostei muito, que não adianta a gente desqualificar as pessoas que tentam buscar isso, né? Porque a gente não avança com isso. Você vai criar um inimigo, você vai criar barreiras. E eu concordo com você, tem muitos divulgadores científicos, principalmente esses que estão aparecendo muito na TV, que apareceram muito na pandemia, etc., que tem essa postura, que eu vou dizer até, reacionária, exatamente, de desqualificar completamente o conhecimento que o outro tem. Porque, é claro, a ciência não explica tudo, né? Se assim fosse, não teria ciência para fazer. Então, quando a ciência chega no seu limite, onde ela não passa, então você fica nessa esfera onde ela vai se confundir com as crenças. Tá? Foi assim todo o avanço do conhecimento. E a gente não pode desqualificar um fenômeno que, de repente, a ciência não explica. Por exemplo, a ideia da consciência. Né? A consciência, a ciência ainda não explica como é que isso funciona. Alguém vai dizer, não, existe a alma, existe o espírito. É a visão religiosa. Então, eu não posso desqualificar uma coisa ou outra. Então, eu acho que isso é muito importante, principalmente nesse trabalho da formação dos nossos professores e professoras, né? Principalmente do ensino fundamental e do ensino médio, que topam muito com essa questão, muito mais forte do que nós na universidade, né? Eu já tive o caso de uma professora que estava ensinando cosmologia e a mãe de um aluno foi brigar com a professora na escola, porque é contra as convicções religiosas, né? Olha assim, e foi reclamar para a diretora da escola. Então, olha como é que fica essa situação. Então, é super delicado, né? Super delicado isso, não é verdade? Então, eu acho que é muito importante. E esse conhecimento, essa apresentação que você fez, que uma motivação religiosa levou a um dos conceitos mais importantes da mecânica e, claro, da física em geral, né? A gente deduz as leis de conservação, como você mostrou aí a partir desse princípio, é importante exatamente para a gente fortalecer esse ponto de vista, né? Então, eu acho que essa questão exatamente da história da ciência, quando você apresenta ela, tanto nos cursos de formação de professor, ou mesmo no desenvolvimento dos conteúdos, eu também acho que é um excelente momento para você discutir os conceitos fundamentais de física. Eu percebo isso muito no meu curso de História de Física, que é no último ano do curso de Física, e aí você começa a resgatar com os alunos, o que é o conceito de energia, o que é o conceito de campo,
entre outras coisas, e eles param para pensar que eles sabem resolver todas as equações, mas nunca pararam para pensar, né? Spin, por exemplo, é um conceito que dá uma discussão muito divertida sobre isso, né? Então, eu acho que essa conexão, essa importância do ensino de história da ciência, mas com essa visão aí que você apresenta, eu acho que fortalece muito a formação, e ela é um viés que deve ser bastante apresentado, bastante discutido. Então, parabéns aí por esse seminário aí que vocês vão fazer em agosto, aí, que eu acho que é muito interessante, uma oportunidade de fazer essa ponte de história com ensino, porque tem muito historiador de ciência que está muito longe do ensino, né? Eu acho que isso é muito legal, muito importante. Então, vocês estão de parabéns aí no trabalho que vocês têm desenvolvido. Muito obrigado, professor, e obrigado pelos comentários. Acho que isso complementa também o que eu estava falando para o Rogério, né? Eu acho que talvez uma coisa importante que a gente tem tentado, eu tenho tentado no Instagram cuidar, é essa questão do ser combativo, né? Eu tenho tentado não ser combativo. Às vezes a gente diz, isso está errado, mas não passa certa linha que outros divulgadores ultrapassam, essa coisa de menosprezar o outro, né? E aí, às vezes as pessoas daí no comentário começam a brigar entre si, né? Mas a gente tenta não... Eu acho que é tentar criar espaços harmônicos, isso que o professor traz, que permitem, porque é delicado mesmo, está tocando nas crenças das pessoas, né? Então é algo que é muito arraigado e pode acabar criando mais distanciamento, né? Então acho que é isso. Obrigado, professor. Bom dia, Natan. Muito obrigada pela tua fala, foi bastante inspiradora. E me identifiquei muito, acho que balancei assim veementemente a cabeça quando tu falou dessa importância de termos pessoas que estão pesquisando sobre história da ciência, que venham trazer isso a público, porque semanalmente a gente escuta a frase, Sora, eu vi no TikTok, tanana, tanana, tanana. Então a gente precisa que eles tenham cada vez mais pessoas trazendo uma divulgação exatamente fugindo desse para trazer a informação mesmo, trazer essa física mais contextualizada. Então, realmente muito inspirador, já anotei aqui na minha agenda a data do evento. E fiquei pensando aqui durante a tua fala, será que o que a gente tem hoje ainda de busca por uma teoria unificada ainda é herança dessa motivação anterior, talvez baseada numa busca por uma inteligência superior? Fiquei com essa curiosidade. Assim. Sim. É interessante essa pergunta, né? Tem um texto muito bom do Feyerabend, que é Deus, a Razão, e o Feyerabend, na verdade, ele aponta numa parte do essa busca pela unificação desde os gregos. Então, é uma busca quase que eterna, né? E, de certa forma, né, o professor falou da história da energia, a motivação por trás também era religiosa, nesse sentido, assim, o que está por trás, o que permanece constante quando tudo muda? É um pouco a ideia de Deus, né? Tudo sai de Deus, então tu tem algo por trás que é o princípio fundador. O Einstein tem um livro muito bom do Max Iammer, com J, né? Max Iammer, que é Einstein e a Religião. O Max Iammer é um dos maiores assim, historiadores da quântica, é um livro enciclopédico sobre história da quântica. E ele discute justamente as relações do Einstein com a comunidade judaica. E ele frequentemente trocava cartas com rabinos e tentava discutir. E, em parte, ele, quando era muito jovem, foi um estudioso de teologia judaica. E, em parte, a motivação dele era buscar, para Einstein, Deus era essa ordem da natureza. Não era um ser com figura humana, consciente, mas era essa lei que regia toda a natureza, era para ele essa noção de Deus. E vindo de Spinoza. Então, em Einstein, com certeza isso é. Eu não saberia dizer se para os pesquisadores atuais isso é consciente, né? Mas eu diria que é quase uma tradição cultural que se criou e que a gente segue até hoje. A gênese, pelo menos, está nessa busca por Deus e isso segue sendo buscado até hoje. Por isso que eu prefiro o Tesla, né? Uhum. Exatamente. Posso falar? Bom dia, professor Natan. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade duas, né? Antes de fazer a pergunta, eu queria contextualizar ela assim, ó. Eu sou uma pessoa que busca muitas pessoas da internet, que de certa forma utiliza conceitos estruturais das teorias físicas, para de certa forma construir uma pseudociência, né? E aí eu acabo seguindo para ver qual nível de loucura essas pessoas chegam para
tentar enganar as pessoas do senso comum, né? Aí, beleza, agora eu vou dar um contexto pontual. Existe um canal no YouTube de uma pessoa que tem 700 mil inscritos, né? E essa pessoa, ela fez graduação em física, apenas graduação. E ela fala, quer dizer, ela tenta construir um espaço de debate de conceitos físicos, relacionando outros conceitos mais subjetivos do ser humano, né? E além disso, as pessoas, eu vi um vídeo especificamente, né, que essa pessoa dá uma aula de física moderna, se não me engano, sobre espalhamento Compton, deflexão de Bragg, e depois ele relaciona com o problema subjetivo das pessoas, né? Enfim, aí as pessoas comentando no YouTube que aquela aula, aquelas explicações, fez muito sentido e ajudou elas, né? Aí minha pergunta o que a gente pode fazer, né, como professores, pesquisadores, para, vamos dizer assim, né, qual que é o melhor caminho? A gente quebrar esse tipo de construção de crença, né, das pessoas, porque assim, as crenças são inerentes à nossa cognição, na minha perspectiva, né? Porém, quando nós construímos crenças a partir dos conceitos estruturais das teorias científicas, que são corroboradas cientificamente através de experimentos, como que a gente pode, né, de certa forma, como que é a palavra? Conscientizar as pessoas que esse tipo de construção de crença, embasada, né, nos conceitos científicos, a partir dessas pessoas que fazem esse tipo de divulgação, acaba sendo uma crença errônea, né, do ponto de vista científico. O senhor acha que tem algum meio que a gente pode combater isso diretamente? Ou tentar explicar através, né, de todo o nível de complexidade das teorias científicas? Eu vejo isso, as pessoas se embasam muito, né, nessas crenças, principalmente a partir dos conceitos da mecânica quântica. Então, eu queria saber a opinião do senhor sobre isso, né, essa questão das crenças pessoais que as pessoas têm, embasada nas teorias, ou nas concepções estruturais das teorias, principalmente da mecânica quântica, né? Essa pergunta, né, é a pergunta de $1 milhão, né? É muito parecida com a do Rogério, né? Que é como é que tu cria, né, uma cultura que consiga se proteger desse tipo. E aí tem vários pontos que a gente pode elencar. Assim. Um dos trabalhos de pesquisa nosso foi justamente mapeando a história do misticismo quântico. E tem muita coisa que é chamado de misticismo quântico. Por exemplo, alguns textos do Bohr, do Pauli, do Heisenberg entrariam como misticismo. Só que o que eles estavam discutindo? Justamente isso. Será que tem consciência? Por que quando faz a medida, de certa forma, acontece? Lá seria a gênese do problema. Quando é que acontece uma distorção, provavelmente mal intencionada, para vender coisas para as pessoas? A gente mapeia isso a partir da década de 80 nos Estados Unidos, que distorce essa discussão anterior e tenta vender coisas. E aí começa um problema que começa a misturar com a questão política. Por que será que só na década de 80 isso acontece? É bem num período de avanço neoliberal e de desmonte de políticas públicas. E aí tu pensa nos Estados Unidos, tu descobre que tu está com câncer e é caríssimo porque não tem sistema único de saúde. Mas tem um médico indiano que diz que se tu pensar positivo, a mecânica quântica prova que tu vai te curar. Pô, tu está lidando com a vida da pessoa, né? É óbvio que tu vai. E se vier alguém dizendo que não, tu não vai querer ouvir. Essas são as situações muito delicadas e muito complexas que torna difícil o diálogo. Tu está mexendo com coisas muito estruturais. Então, eu entendo que o problema é tão complexo que passa, primeiro, por uma questão política, né? Como é que a gente consegue dar subsídios para que as pessoas não precisam recorrer a isso? A outra parte, ou é para curar, ou é para enriquecer rápido, que é a ideia também do sonho americano. Então, todo mundo pode. Né? Menos de 1% consegue, mas todo mundo, se pensar positivo, pode. E aí cria a impressão que todo mundo... Então, de certa forma, é a lógica do sistema também. Então, será que um sistema mais igualitário também não seria uma forma de se proteger contra esse tipo, né, de falácia, de ilusão? Então, eu acho que tem uma dimensão política, e tem a dimensão científica, que é o que a gente está tentando fazer. Só que ela é super complexa, e eu sou um pouco assim, eu gosto de fazer o trabalho no Instagram, eu acho que ele é um trabalho importante. Isso o outro ponto a comunidade científica demorou muito para ir para as redes sociais. A gente é muito ensimesmado, a gente fala entre os pares e gosta de falar entre os pares. E isso foi um erro, né? A gente está atrasado aí 10, 20, 15, 10 anos pelo menos atrasado nessa trajetória, né? Pensando no início do YouTube, Facebook e tal. Então, é uma coisa que a gente vai ter que correr atrás. E eu acho que a gente não está preparado. A gente vinha no carro
comentando, o mundo da internet não é o mundo da academia. Tu tem que estar com a cabeça com outro lugar e tem que ter estômago para aguentar, porque tu vai tomar porrada o dia inteiro pelas coisas mais absurdas. E quem está disposto a fazer isso? Né? Quais são os cientistas que estão dispostos lá no meio parar sua pesquisa para falar? Mas a gente vai ter que encontrar isso. Né? A gente vai ter que encontrar mais pessoas dispostas a tomar porrada, a ouvir nonsense lá no Instagram e conversar com as pessoas. Coisa que não acontece num congresso, né? Mas lá vai acontecer. E num terceiro nível, eu acredito que é a formação escolar. Né? A gente precisa de uma formação científica que traga essas questões à tona. Não adianta eu ter uma formação científica que o aluno saiba resolver lista de exercícios. Isso ajuda, mas a pensar sobre esse tipo de problema, não. Então, eu preciso de uma formação científica na escola básica que instrumentalize o aluno a saber resolver física, entender física, mas que entenda um pouco o que é ciência, o que não é ciência, onde buscar informações. E aí é nesse sentido que eu sou um pouco pessimista com as redes sociais. A rede social, eu acho que ela é um lugar que a gente tem que ocupar, tem que estar presente, mas eu tenho 1 minuto lá para falar num Reels, e o ideal é que eu fale 30 segundos. Em 30 segundos tu não fala nada, né? Então, assim, ela é um bom local de captação, de estar presente, mas uma formação mais profunda, sólida, é só a escola que pode dar. Então, a gente precisa atacar por todos esses direções aí. Né? Valeu. Mais perguntas? Tobias Espinosa. Novo do Einstein. Bom, Natan, eu queria primeiro parabenizar, muito legal a tua fala, assim, sempre é bom, né, ouvir tuas palestras, teus cursos. Te acompanho desde quando tu tinha 100 seguidores lá. Muito massa o trabalho que tu faz. Eu estou tentando ainda elaborar aqui na minha cabeça, mas vou tentar externalizar o que eu estou pensando, tá? Eu vejo que, pensando na área do ensino de ciências, ensino de física, um movimento de usar a história da física e outros elementos, até a sociologia, para mostrar essa aproximação de, por exemplo, o uso de crenças metafísicas para construir teorias científicas, como tu mostrou, né? Ou pode ter um viés mais social também, que mostra o papel da política na construção do conhecimento científico também. Mas não sei se de alguém que está fora da área uma falha, pode ser uma falha minha mesmo, por isso que eu queria te perguntar. Para essa segunda parte, primeiro do contexto da descoberta, parece que tu trouxe ali, legal. Para essa segunda parte da justificação, como que a gente pode levar isso para a sala de aula para mostrar não a similaridade, mas sim a diferença, né? Da ciência para a religião, ou da ciência dessas crenças, para justamente combater essas coisas que o pessoal está falando. Porque, sim, metafísica influencia na construção do conhecimento científico. Tá, tu pega desde Deus, ou alguma coisa do tipo, o conceito de simplicidade, né, que vem na construção, influenciando várias teorias e tal. E esse tipo de crença é o mesmo tipo de crença, às vezes, que leva a pessoa a pensamentos negacionistas também, né? Então, é legal trazer essa aproximação para ver. Não está tão longe as coisas, não é uma objetividade, assim, maluca. Mas aí, quando a gente quer afastar, o que a gente faz, né? Eu fico pensando, talvez eu tenha que olhar para a ciência num viés mais atual, no sentido de comunidade científica, como que a comunidade científica hoje leva, não só no histórico, tá? O histórico também, claro, vai ajudar, mas como a comunidade científica hoje dá a voz para uma teoria que às vezes nem tem a corroboração empírica, como teoria de cordas, sei lá, alguma coisa assim, e não dá para outras, né? Então, eu vejo caminhos, mas me parece que a comunidade, nossa comunidade, olha mais para o viés de aproximar essas coisas que são diferentes do que diferenciar. Não sei se ficou claro, mas como é que tu vê isso? Essa é uma pergunta bem legal e bem interessante, né? Bem importante, na verdade. A gente tem, Tobias, eu vou falar assim, a nossa pesquisa em história da mecânica quântica, na verdade, o foco principal dela, ela vai bem nesse sentido. Porque, por exemplo, regra probabilística de Born. Psi vezes psi conjugado te dá uma densidade de probabilidade. Se vocês olharem o Griffiths, isso está na segunda página. Tu vê que, por trás disso, tu tem uma mudança de pensamento muito crucial, né? Até então tu não falava de descrever uma probabilidade, tu falava de uma trajetória, posição, e agora não, o máximo que eu vou falar é sobre a probabilidade de algo acontecer.
qual é a justificativa que o Griffiths dá para a comunidade científica ter aceitado essa mudança de pensamento? Nenhuma. E o Iceberg? Nenhuma. E o Sakurai? Nenhuma. Os livros não mostram, e aí eu tenho olhado pela questão histórica, pode ter outros caminhos, né? Mas o que a gente tem feito é, ok, o que convenceu as pessoas naquela época? Que construções teóricas, pode ter sido, e aí, de novo, é ou por consistência, ao fazer isso, tudo se alinha e pelo menos não dá nada errado, ou que experimentos corroboraram. Então, parte da nossa pesquisa tem sido resgatar pilares da mecânica. A gente começa normalmente com as secundárias, né? O que os historiadores vai para as obras primárias e tenta ver o que eu posso levar para... Porque daí o desafio é, às vezes isso é muito complexo e não dá para levar para a sala de aula. E aí o nosso trabalho é achar episódios que foram importantes e que dá para a gente fazer algo factível na sala de aula. Principalmente em formação de professores. E aí a gente está tentando reconstruir, montar a rede que está por trás daquele conceito científico. Qual é a rede que sustenta aquele argumento? E aí mostrar que é essa rede que torna aquilo válido, né? Se eu não tivesse todos esses elementos, talvez aquilo não tivesse sido aceito. Mas talvez mostrar algo, olha, isso hoje leva a tal implicação e funciona, né? Pode ter outras abordagens. Natan, excelente a tua apresentação, muito obrigado, né, por ter trazido todos esses pontos para reflexão. Eu vou começar fazendo um comentário, depois eu queria te ouvir, mas eu vou te dizer o contexto, porque essas perguntas que começaram a ser trazidas aqui, elas mexem com a gente e fazem as ideias fervilharem ali, né? Tem um ponto essencial que me pareceu agora nessa tua última resposta, que nos dá talvez uma pista para responder um pouquinho do que o Rogério falou, do que o outro colega lá no fundo também comentou, que é a questão do convencimento. Se a gente efetivamente pensa que somos seres humanos, todos, e que os seres humanos eles não vão se convencer especificamente ou exclusivamente, ou quase nunca, pela razão, simplesmente, mas é uma coisa que o nosso modo de pensar, em particular o acadêmico, passa implicitamente assumindo o quê? A gente passa, olha, se eu mostrar aqui, eu raciocinar e te mostrar por A mais B, então automaticamente eu estou convencido. E quando vai fazer um estudo sobre retórica, né, e a gente retorna, por exemplo, a Aristóteles, o Aristóteles já ia destacar 3 caminhos básicos para a persuasão. Um caminho que tinha a ver com o logos, que é o convencimento, a persuasão pela razão. Um outro que é pelo ethos, que tem a ver justamente com a reputação, com a credibilidade, a autoridade de quem fala. E o pathos, que é um apelo às emoções. O que a gente vê hoje em dia, desde em qualquer campanha de marketing, é uma tentativa de dosar, de misturar e de colocar dessas 3 fontes, dessas 3 possibilidades, para tentar convencer alguém. Quando é dito assim, o fulano tem graduação em física, né, como foi mencionado, isso é usado como um argumento para dar credibilidade àquilo que diz, bom, a gente está seguindo um caminho da persuasão que pode ser, né, localizado nesse eixo que tem a ver com a credibilidade do ethos. Muito do que talvez a gente tenha tentado fazer em ciência é pelo caminho da razão, e a gente sempre, né, bate a cara porque o caminho da razão ele é custoso e tu precisa ter um interlocutor, uma interlocutora capaz de acompanhar aquele raciocínio, aquele longo e tortuoso, muitas vezes, raciocínio para conseguir dar valor e chegar onde está. Em ciência, muito do que a gente está convencido, do que a gente diz que é um consenso na comunidade, passa por arbitragem de pares, por debate, por discussão. Então, como a gente tenta convencer a comprovação empírica ou alguma coisa, passa por cientistas tentando colocar abaixo, passa pela comunidade científica tentando se convencer. Quando a gente está se dirigindo a um público geral, o contexto é outro. Então, o que tu trouxeste ali, né, ele está associado ao contexto científico, da comunidade científica, querendo corroboração empírica, querendo coerência com conhecimento já bem assentado. Mas para a população em geral, não vão acompanhar aquilo, né? Não vão ter essa capacidade de fazer. Então, aí é onde entra, onde se conecta a divulgação científica, e como tu bem respondeste, né, a parte da educação, para não só tentar habilitar, porque a razão tem algum destaque e seja capaz de acompanhar, mas é preciso sensibilidade de quem está na parte da academia para entender que muitas vezes não vai ser a razão que vai convencer ninguém daquele argumento científico, etc., que pode ter repercussões sérias, né?
Então, eu diria assim, por incrível que pareça, é muito menos uma questão técnica ou de aprender física ou de saber especificamente ou conceitualmente ali, e uma questão humana de lidar com pessoas e seres humanos, e aí vem a educação e vem toda a questão pedagógica, didática, né? Mas, enfim, é uma reflexão, como eu te disse, que fui levado a fazer por essa parte aqui, mas eu acho que realmente tu tocou em muitos pontos que é um desafio para quem está interessado nessa educação científica. Né? E a gente nota isso no Instagram também, né? Se tu pegar e fizer um vídeo, mesmo que curto, mas em tom pedagógico usual, vou dar uma aula rapidinho aqui, isso tem um alcance muito menor quando é algo que tu usa, algo que cria um vínculo com a pessoa, que usa um pouco do humor, até da ironia. Não precisa ser nada muito longe do que a gente faz, mas o estilo tem que provocar o afeto no outro, né? E aí isso quando a gente acerta a mão nisso, é quando o vídeo, o algoritmo dispara porque as pessoas gostam e vai, né? Se abre, exatamente. Então, e aí até, eu já comentei, né? Um dos nossos vídeos que mais teve, foi quando o canal cresceu ali, o perfil, foi quando a gente usou a foto de Solveig para falar do Heisenberg e fez uma brincadeira com a série Breaking Bad. E aí isso foi o vídeo que mais estourou até hoje no perfil, porque remete a algo da vida das pessoas, que de maneira ela se conecta, acho engraçado, né? Então não é o argumento racional que fez elas me seguirem, foi ter achado legal a brincadeira, né? Perguntas? Primeiro, muito obrigada pela apresentação, estimula a reflexão e discussão. E uma coisa que eu pensei que sai um pouco do que a gente estava vendo aqui, mas é como trabalhar a história e a filosofia da ciência estimula também uma humanização do fazer ciência para o jovem. Quando a gente está no ensino médio, a gente acaba na aula, né? A gente traz nomes que são tão famosos que entram naquele nível do mito. E aí o aluno pensa que ciência tem que ser muito genial e eu tenho que resolver tudo sozinho e tem que ser tudo num insight só. E quando a gente traz a evolução daquela teoria, como a ciência é feita mesmo, humaniza e tem a chance de fazer o jovem para a ciência, que é muito difícil hoje em dia. Dito isso, eu queria ver como tu acha que a gente poderia trabalhar a história da ciência de uma maneira que fosse simplificada para o ensino médio, como tu disse, às vezes tem muita coisa que não dá para apresentar ali, mas que não caia só naquela questão de historinha, tipo, caiu a maçã na cabeça. Essa é uma excelente pergunta e também é uma pergunta super complexa, né? Parte do nosso programa de pesquisa é tentar pensar sobre essas coisas e até hoje, assim, até os últimos anos, o nosso foco foi na licenciatura, que é onde a gente atua. E esse último questionário ali que eu convidei para quem quisesse responder é porque a gente justamente quer agora começar a fazer prática de aula. Eu cheguei a ser professor no Cefet do Rio de Janeiro e fui professor na educação básica. E lá tem um grupo muito forte de história da ciência, inclusive a presidente do IHPT, agora não mais, mas foi a Andréa Guerra, que é professora lá. Então eu aprendi um pouco com eles, vendo assim o que funciona na escola. E tem um ponto assim, primeiro, dá trabalho fazer isso, não é? Por que também a gente faz essa história mal feita? Porque é o mais fácil, né? Joga nome, joga dados. E eles normalmente fazem um super trabalho assim, de pesquisa até conseguir levar para a sala de aula. E para a sala de aula na educação básica, tu pode explorar sempre uma dimensão mais lúdica. Então, por exemplo, o pessoal trabalha muito com obras de arte. Então, em eletromagnetismo, tem uns quadros, que é uma criança, assim, não sei se vocês já viram, tem até na Wikipédia, está levitando e tem uns papelzinhos voando, assim, que ela está eletrizada. É levar isso para o que vocês acham que estava acontecendo lá e aí contextualizar. Então, dá para usar muito questão de obras de arte, livro de uma época, livro literário. Eu já vi o pessoal tratar também. E depende muito do teu objetivo didático. Por exemplo, aqui eu tenho me focado em a pessoa saber o conceitual da física. Então, é uma parte mais internalista. Mas, por exemplo, lá no Cefet, às vezes eles querem levantar essas questões mais externas. Por exemplo, pensar sobre o papel da mulher na ciência. No sentido de que não é o conceito em si o foco. Então, uma pesquisa que eu me lembro, que era de uma professora de biologia, e ela trabalhou justamente, trabalhava a questão da botânica, e ela pegou um episódio histórico em que naquele laboratório, as desenhistas eram todas mulheres.
mas nas pesquisas só aparecia o nome do chefe do laboratório, que era homem. Então, ela usou isso, levou os desenhos, levou, né, o que vocês repararam, notaram alguma coisa, o que está... E aí, para discutir, ao mesmo tempo, a parte da botânica e também promover uma reflexão sobre, né, assim, sobre a questão do apagamento da mulher na ciência. Então, assim, eu diria, primeiro a gente precisa sempre ter clareza qual é o nosso objetivo, né, porque também, às vezes, assim, a gente faz a história pela história, daí não adianta. O que eu quero alcançar? Eu quero que os alunos aprendam mais, eu quero que eles discutam o que é ciência e o que não é. E aí tem um trabalho de esforço de pesquisa que é, quais episódios podem me ajudar a fazer isso? O Ricardo Caran, né, que eu tenho comentado, ele tem um artigo que fala justamente isso. Assim, o nosso trabalho é quase de arqueólogo. Assim. Tu vai lá abrir os textos de mecânica quântica, daí tu vai lendo até, esse aqui tem 4 páginas, ele explica exatamente o que ele está pensando, dá para levar. Então, é meio que um trabalho de arqueologia. Assim. E um pouco da ideia desse nosso projeto é mapear o que os professores pensam sobre isso, mas realmente começar a formar essa rede para daqui a pouco, assim, tem um professor ali que queria trabalhar termodinâmica e discutindo sobre entropia. Tem um aluno nosso que vai fazer um doutorado sobre isso, a gente pode combinar para que a prática, a aplicação seja lá e começar a criar colaborações. O trabalho é virtualmente infinito, então a gente precisa de uma rede de pessoas que estejam dispostas a trabalhar diferentes momentos da pesquisa para que a gente consiga criar esses materiais, aplicar, ver o que funciona, o que não funciona. A gente está trabalhando sim, mas é um caminho longo. Bom dia, Natan. Gostei muito da fala também. E a minha pergunta, na verdade, a gente está vendo diminuição nos períodos ativos de física, de ciências gerais, e como fazer para combater, tu falou de qualidade, para combater a desinformação, pseudociência, e tu não pode ser tão hostil de chegar e falar, porque e tal. Então, tu tem um contexto histórico, isso tudo demanda tempo. Como tu acha que agora a dificuldade de fazer isso com diminuição dos períodos? Tem pergunta fácil aí, né? Só... de novo, assim, né? Primeiro tem uma dimensão política de também, de novo, voltar essa questão de resistência contra esse novo ensino médio, né? Então, acho que toda via possível que a gente puder de fazer pressão, de se manifestar contra a reforma do ensino médio, do novo ensino médio, da BNCC, é necessário. Isso é um ponto, né? Feito isso, mas e para a realidade que está dada, né? O que a gente faz? De novo, algo que vai depender de sensibilidade. Assim, não existe uma receita que possa, porque tu vai ter que conhecer o teu contexto. Mas o que eu faço, né? Só para falar da história. Às vezes as pessoas dizem isso, não dá para levar história porque não tem tempo. Parece que tu diz, agora eu vou dar física, agora eu paro e vou dar história. O meu caminho tem sido, não, eu vou usar a história para ensinar física, né? Então tu usa, no meu caso, dou aula de termodinâmica e mecânica estatística para licenciatura. Quando eu vou discutir o início da mecânica estatística, vamos pegar um texto do Boltzmann, que é uma palestra que ele deu, o que ele estava pensando, qual era o problema, daí ele lá diz o postulado, então esse é o postulado fundamental. Então tu usa a história para já entrar, né, ela atravessa o conteúdo. Isso tem a escolha que eu tenho tentado fazer, assim. Então a minha sugestão seria tentar unificar essas coisas, não tentar quebrar em momentos, mas pensar como a história pode atravessar a tua aula. E se for o caso da negação científica, né, tu pode pegar, agora mesmo, ali a questão do botijão de gás, que o cara diz que se encher o botijão fica mais leve. E um texto que o professor Fernando Lang responde. Então, pode ser numa aula de empuxo, né? Então, o que importa por empuxo? Será que se eu botar algo dentro do botijão vai mudar o valor do empuxo? Né? Se o que importa é o volume do fluido deslocado. Então, tu pode usar uma fake news ali, uma coisa que o cara é uma enganação, para trazer um conceito de empuxo, para discutir o que tu precisa da física e promover uma reflexão no final sobre, fiquem atentos sobre o que o pessoal fala na internet, o pessoal, né? Então, tu não precisa dissociar esses momentos, né? Acho que o segredo seria tentar integrar essas coisas. Muito obrigado, Natan. A gente já está encerrando o tempo, 10h30. A gente quer manter os horários. Os minicursos começam às 11 horas. Então, quero agradecer mais uma vez ao Natan. Muito obrigado. Nos encontramos às 11 horas nos minicursos.
que vão ser nos mesmos lugares que foram ontem, então não preciso falar mais nada sobre isso, vocês sabem onde ir. Certo?